É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro, o sacrifício, a vida que se ofereceu para criar todas as vidas possíveis do universo que decorrem da entrega de Deus pela criação. Hoje eu quero ler em Romanos, no capítulo 7, no verso 7, do verso 7 em diante. Paulo começa no capítulo 7, de fato, no verso 1, a estabelecer a realidade de que a lei tem domínio sobre a vida do homem. Ele pergunta: pois eu falo aos que conhecem a lei, que na lei de Moisés, lei do Velho Testamento, é disso que ele está falando, a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida. Vocês não sabem disso? Então, se vocês ficarem na lei, vocês vão ficar dominados por ela. Porque quem diz sim para a lei como instrumento de salvação ou como instrumento de santificação, se coloca sob o domínio, sob o jugo. E aí, quem diz que obedece a um, se torna julgado por todos os demais mandamentos, porque na lei nós não podemos e não temos o direito de ser seletivos com o que obedecer. Não há crise de consciência. Ela disse, você tem que fazer. Nem há questão psicológica a ser discutida. Ela disse, você tem que fazer. E se você se submete a um, você se torna réu de todos. É o que se repete cansativamente nas cartas de Paulo. Portanto, você aceita, nesse caso, o domínio da lei sobre a sua vida. Se você quer salvação, vai ter que ser pela lei. Pela obediência absoluta à lei, o que ninguém consegue. Quer santificação, vai ter que ser pela observância absoluta da lei, o que ninguém consegue. É inumano, é impossível. É só para declarar que na nossa condição de seres que existem rachados com uma psicose básica no coração, ninguém consegue obedecer à lei, porque a nossa carne está enferma. E a lei demanda uma obediência física, carnal também. Não é só um acordo mental, um aplaudir, demanda uma submissão. E Paulo diz, no que a nossa carne está enferma, ela inviabiliza toda a tentativa de sermos absolutos na prática da lei. Ninguém jamais conseguiu. É por isso que Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Porque se Cristo não tivesse vindo, a salvação seria pela lei. Pela lei ninguém é salvo. Pela lei todos são condenados. Todos. De Moisés, que trouxe as tábuas da lei, a qualquer outro. Moisés não foi obediente à lei inteira. Moisés ficou aquém da lei que ele trouxe. Tanto ele quanto todos os demais homens da face da terra, porque se diz que todos pecaram, todos transgrediram e todos carecem da glória de Deus. E Paulo, ao dizer isso, ele afirma no verso 2, usando um exemplo da lei, diz que a mulher casada está ligada pela lei, segundo a lei de Moisés, está ligada ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, a mulher fica desobrigada da lei e do compromisso conjugal. Isso é segundo a lei de Moisés. O domínio é até a morte. É a vida inteira. Quem está debaixo da lei de Moisés está debaixo desse julgamento. Quem diz sim para a lei como instrumento de salvação e de santificação
se colocou sob o domínio e sob a condenação da lei. E ela é inescapável. Todos caíram diante dela. E Paulo ilustra dizendo, é como o caso da mulher, que se casar com um homem, dizendo ambos sim à lei como santificadora, como salvadora daquela relação, a mulher vai estar obrigada. E nesse caso aqui eles dizem a mulher, porque o homem nem tanto. O homem podia pegar uma segunda mulher. Nesses dias de Paulo, até uma segunda mulher poderia ser aceita. Houve tempos passados onde, em havendo dinheiro, ele poderia pegar quem ele quisesse. Mas esse contexto é misógino e machista. Por isso é a mulher que serve de ilustração, porque ela é que está dominada pela lei ao homem. É uma lei que cria a escravidão da mulher ao homem. Por isso não pode ser uma lei de Cristo, porque em Cristo não há nem homem nem mulher, nem escravo nem liberto. Em Cristo tudo isso acaba. Portanto, se está falando daquilo que não é Cristo. Nesse ambiente do que não é Cristo, não é Evangelho, é lei, onde o ser humano fica apenas consciente da sua culpabilidade absoluta e da sua incapacidade de qualquer que seja a autojustificação diante de Deus, porque ele teria que se tornar um ser de obediência absoluta à lei e ninguém o consegue. Quem assim se compromete fica sob o domínio, precisando da aprovação da lei, que não chegará nunca, porque todos serão reprovados pela lei, como todos foram até o dia de hoje. De sorte que a mulher que, sendo casada sob a lei, será considerada adúltera se o marido ainda estiver vivo e ela se unir a um outro homem. Porém, se o marido morrer, então ela fica livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Era lei. Assim, meus irmãos, também vós morrestes para a lei relativamente a Cristo. Não podia ser mais explícito, mais simples o argumento. Olha, se vocês ficarem sob a lei, Paulo diz, vocês estão debaixo de um domínio acachapante, esmagador, que conclui apenas com condenação de todos. Mas, meus irmãos, em Cristo nós morremos na cruz. A cruz levou a lei e matou a lei na cruz, como Paulo diz escrevendo aos Colossenses, que todo esse escrito de dívida, porque tudo que a lei diz só anota dívida, minha dívida, que não para de crescer, escrito de dívidas que havia contra nós e que constava de mandamentos quebrados por nós e por todos, foi removido inteiramente e encravado na cruz. Paulo diz, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, foi removido inteiramente, encravado na cruz. E aqui aos Romanos ele diz, irmãos, também vós morrestes relativamente à lei em Cristo. Sim, morrestes por meio do corpo de Cristo, da morte de Cristo, para agora poderdes casar com outro. Jesus morreu, matou a lei para vocês agora poderem casar com outro, terem novas núpcias, sem serem adúlteros. Jesus levou a lei sobre si, cumpriu a lei, matou a lei e ressuscitou dos mortos, para que agora nós nos casemos com aquele que ressuscitou de entre os mortos. E vivamos agora não mais pela lei de Moisés, ou por nenhuma outra lei de autoexaltação, autojustificação, autossantificação, para que vivamos agora segundo a lei da ressurreição. Segundo aquele e para aquele que ressuscitou de entre os mortos,
E assim, desse modo, tomados por essa alegria da ressurreição, por essa entrega em amor quebrantado, nós frutifiquemos para Deus fruto de amor, de alegria, de paz, de bondade, de fidelidade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. Pelo amor de Deus, você quer dizer que não entende o que está escrito aqui? Porque quando nós vivíamos segundo a carne, e viver segundo a carne aqui, tanto é viver segundo a presunção de nos auto-salvarmos e auto-santificarmos pela suposta obediência à lei, que não salva, não justifica, não santifica ninguém, só coloca você na certeza da sua culpabilidade, só cria neurose angustiosa no ser. Paulo diz: porque quando vivíamos segundo a carne, quanto mais nós tínhamos essa presunção de autossalvação e autossantificação, mais as paixões pecaminosas eram postas em realce pela lei. Era a própria lei. A minha tentativa obcecada e neurótica de me autossalvar, de me autossantificar pela obediência da lei, só traz a lume, só provoca, só sarja, espreme no meu inconsciente aquilo que aparece como paixões pecaminosas, pulsões incontroláveis, taras inomináveis, coisas essas que sempre operaram na nossa carne, na nossa vida, e que sempre deram o fruto da morte, da culpa, da condenação, do medo, do juízo. Mesmo naqueles que dizem que não estão nem aí, mas não conseguem resolver a latência culposa de uma angústia de dívida, que eles não conseguem explicar. E não adianta irem para todos os terapeutas desta vida, e não adianta desconstruir todos os pseudo-provocadores dessa angústia, ela permanecerá, porque ela tem a ver com a latência da nossa certeza de incoerência essencial, que é o que produz essa neurose primal na gente. E quanto mais se bota a lei, mais doente a alma fica. Agora, porém, libertados da lei pela cruz, por Jesus, está pago, tetelestai, já não há mais dívida nenhuma. Agora, libertos da lei pela cruz, estamos mortos, morremos. Para tudo isso que provoca tara, doença, culpa, neurose, angústia, morremos, desconsideramos isto. Nós estávamos sujeitos a isso antes, agora, depois de Jesus, quando ele morreu levando o primeiro marido, que foi a lei de Moisés, e levou aquele marido para a sepultura nele, morreu. Aquele primeiro marido morreu em Cristo, e nós ressuscitamos para contrair novas núpcias, na graça e no amor de Deus. Por isso é que agora estamos libertos da lei, porque estamos mortos para aquilo a que antes estávamos sujeitos e escravizados, de modo que agora nós servimos a Deus no espírito da ressurreição. É um novo casamento, na graça de Deus. Servimos a Deus em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Não é possível que você não tenha entendido. Pelo amor de Deus, não é possível. Mais simples e mais básico do que isto e do que esta compreensão, não é possível. A menos que o seu coração esteja completamente bloqueado, fechado, impermeável para a mensagem
pura e simples do Evangelho. Jesus, a tua palavra é como um martelo que esmiuça a rocha. E eu peço que esse martelo bata, bata, bata e quebre todas essas penhas, esses rochedos, esses monoblocos de resistência à tua palavra, ao Evangelho. Que esse milagre, que é exclusivamente do Espírito Santo, aconteça agora. Milhares de pessoas entendam e, ao compreenderem, abram os olhos, e ao abrirem os olhos, vejam que não tinham vida, só tinham um inferno de condenação, que eles chamavam de existência, de minha crença ou de minha religião. Ajuda-os, de fato, a se converterem em novidade de vida, a essa segunda núpcia com Jesus, o noivo que ressuscitou da morte, para que nós casemos sem lei, agora apenas seguindo a lei do amor, da ressurreição. O fruto do Espírito, do amor de Deus no nosso coração. Permite que essas palavras quase infantis cheguem e encontrem agasalho do ser humano mais simples ao mais sofisticado. Tira o véu, abre o entendimento. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém.